Bom, olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sou o Bruno Franciulli, sou sócio responsável pela área de relação com investidores da RBR e comigo nesse vídeo está meu sócio Bruno Nardo. O Nardo ele é portfólio manager e sócio responsável pela área multiestratégia aqui da companhia e o gestor dos fundos RBR Alpha e RBRX aqui da companhia. A gente, há 2 dias atrás, no dia 21 de julho, nós divulgamos um fato relevante onde a gente propõe a unificação desses dois fundos, o RBR Alpha e o RBRX. Então, o objetivo desse vídeo aqui, pessoal, é justamente endereçar as principais questões que a gente está acompanhando dentro dos principais fóruns aqui dos cotistas, consiga aprovar o que a gente está tentando aqui, que é unificar esses dois fundos. Então, boa tarde, Bruno, obrigado aí pela parceria. E eu vou começar aqui, então, endereçando as primeiras questões. Qualquer dúvida que a gente não enderece aqui nesse vídeo, pessoal, podem mandar e-mail para o contato@rbrasset.com.br, que a gente está 100% à disposição para endereçando ao longo dessas próximas semanas aí, durante o período de votação, tá bom? Então, Brunão, a primeira pergunta é, se eu for cotista do RBRF, o que acontece na prática? Para o cotista do RBR Alpha, caso a assembleia seja aprovada, ele vai receber as cotas do RBRX, se tornando um cotista desse fundo. Após isso, o RBRF ele deixa de existir. Legal. E se eu for cotista do RBRX, o que ocorre na prática? O investidor do RBRX ele continua sendo um cotista do fundo, mas passa a contar com um patrimônio de aproximadamente 1,5 bilhões, ante os aproximadamente 300 milhões de reais anteriores, só que com muito mais liquidez no mercado secundário. Então, pessoal, um dos pontos importantes aqui que gerou bastante dúvida que a gente acompanhou é em relação à taxa de gestão no final dessa consolidação. A gente sabe que o RBRX e o RBR Alpha eles têm taxas de gestão diferentes, então é legal, Bruno, comentar como é que fica essa taxa de gestão após a fusão desses fundos. Legal. Primeiro, acho que vale a pena ressaltar, né, que com o crescimento do RBRX, a taxa de gestão diminui, então ela sai de 1,1% para 1,06% ao ano. E, além disso, a RBR propõe uma redução de taxa por 6 meses após a consolidação da fusão, de 1,06% para 0,8% ao ano, que é a taxa atual do RBRF11. Então, acho que esses primeiros 6 meses equivalem justamente ao período de adaptação do portfólio. A gente sabe que esse é um ponto sensível a todos. A taxa de gestão do RBRF é de 0,8% ao ano, enquanto a do RBRX passa a ser de 1,06% ao ano. Isso se deve também ao nível de sofisticação e esforço de originação da gestão do RBRX, que é maior, que envolve uma originação direta, operações exclusivas e um acompanhamento desses ativos. Quando a gente analisa o histórico dos retornos do RBRX e do RBRF, a gente vê de uma forma empírica, né, que o RBRX, já considerando essa estrutura de taxas que a gente está falando aqui, que o RBRX tem conseguido entregar retornos superiores aos do RBRF, e eu acho que esse mandato, um pouquinho mais aberto, tem a ver com isso, né? Acho que uma informação pouco observada, que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, e que é importante considerar, né, é que o RBRX investe diretamente nos ativos de uma forma predominante. Acho que isso reduz os custos com taxas de terceiros, visto que o RBRF precisa acessar esses ativos através de outros FIIs, pagando taxas. Ou seja, embora a taxa direta suba, a taxa indireta diminui de uma forma relevante. Então, a consolidação dessas taxas diretas e indiretas em terceiros levará o cotista do RBR Alpha para uma estrutura mais eficiente de custos. Além disso, nesses primeiros 6 meses, a taxa aplicada será a mesma, né, do RBRF11, conforme a gente indicou no fato relevante. E esse desconto tem como objetivo alinhar a RBR aos cotistas do RBRF, com a nova taxa de gestão sendo cobrada apenas após esse período de 6 meses, que é o período estimado nosso aqui de adaptação do portfólio do RBRF para esse perfil target que a gente menciona na convocação de AGE.
Boa, Bruno. E na linha de taxas, vale a pena também comentar sobre a taxa de performance, que ambos os fundos também eles apuram performance de maneiras diferentes, e vale a pena a gente explicar direitinho aqui como é que fica a apuração de taxa de performance após a incorporação do RBR Alpha no RBRX. Legal. Vale destacar, né, que a taxa de performance do RBRF ela deixa de existir, né, o fundo deixa de existir caso essa AGE seja aprovada e é substituída pela taxa de performance do RBRX, pela régua, né, dessa taxa de performance do RBRX, que é um IPCA mais yield IMAB, que é um benchmark elevado, e reforça aqui o compromisso com as entregas consistentes que a gente precisa ter no longo prazo para buscar essa performance. Acho que uma coisa que é relevante para se considerar é que no momento dessa consolidação, não há nenhuma taxa de gestão a ser apurada pela RBR. A RBR somente vai fazer jus à taxa de performance, caso, olhando daqui para frente, esse patrimônio, os dividendos entregues para os investidores, supere esse benchmark. Legal, Bruno, super claro. Mudando de tema aqui, qual que é o fator de conversão de cotas do RBRF para o RBRX que será utilizado? As cotas serão convertidas ao patrimônio líquido, né? Acho que para a gente respeitar ambos os lados, é uma troca justa. Então, pelo patrimônio líquido mais recente disponível na data da consolidação, após a finalização das AGEs. Então, o fator de conversão será equivalente à divisão do PL do RBRF com o PL do RBRX. Nos valores de junho de 2025, a razão é de 0,88 cotas. Isso é, para cada 100 cotas que o cotista detém do RBRF 11, ele vai receber aproximadamente 88 cotas do RBRX 11. Super claro. Olhando agora em relação ao RBRX, né, o retorno que se tinha esperado dentro do RBRX, após essa fusão dos fundos, ele vai ser diluído para os cotistas do RBRX? Legal, acho que isso tem bastante dessa dúvida, né? Acho que reforçando aqui, o objetivo da operação é consolidar um fundo com o perfil e alocação do RBRX. Né? A ideia é transformar um pouco do perfil do RBRF no RBRX, incluindo aqui uma parcela relevante em ativos de desenvolvimento. Então, uma classe que a gente tem como alvo de retornos da ordem de IPCA mais 15% ao ano. Então, aproveitando essa capacidade de originação própria da RBR para gerar um diferencial frente aos pares. Quando a gente olha no curto prazo, essa parcela de curva J do RBRX ela é reduzida sim, mas que ela vai aumentar novamente com esse pipeline de operações, de forma a voltar próxima aos níveis anteriores. E como contraponto, de largada, o investidor do RBRX vai experimentar um nível de liquidez bastante superior ao que o fundo observa hoje, pré-consolidação, e com um nível de diversificação de risco muito maior. Legal, Bruno, super claro. Se o cotista não votar, né, e caso as AGEs sejam aprovadas, esse cotista que não votou, as cotas deles vão ser convertidas automaticamente? Sim, se as duas assembleias atingirem quórum mínimo de aprovação, isso é importante, as cotas de todos os cotistas serão convertidas. Esse é um movimento dos fundos como um todo, visando uma gestão mais eficiente do portfólio unificado. Outro ponto importante aqui, Bruno, de questões é em relação ao retorno, né? Como é que fica esse retorno no curto prazo e a expectativa desse retorno consolidado olhando mais para frente? Legal. Acho que nesse curto prazo a gente vê um dividendo esperado entre 7 e 9 centavos por cota, mas com a expectativa de retorno do portfólio adaptado, a gente vê uma banda esperada entre 10 e 11 centavos por cota, o que representa aí um dividend yield anualizado para os investidores entre 16% e 18% ao ano. Legal. Depois da AGR finalizar, eu deveria informar o preço médio de aquisição dos ativos ao administrador? Após a finalização dessas AGEs, acho que os investidores, tanto do RBRF quanto do RBRX, eles não são obrigados a declarar o preço médio da aquisição do papel administrador, caso a unificação seja aprovada. No entanto, acho que é recomendado que o faça, porque caso não declare seu preço médio de aquisição, o administrador considerará o preço médio equivalente à menor cotação histórica do fundo. Legal.
E aqui finalizando, como é que eu posso votar, como o cotista pode votar nas AGS? Acho que tem 2 formas, eu acho que atualmente a gente tem formas muito, simplificadas, operacionalmente simples de votar. Acho que a primeira é pelo link enviado pelo e-mail do BTG, então o e-mail foi enviado com o título "consulta formal", em seguida o nome dos fundos, RBR Alpha e RBR Plus. O remetente da mensagem é voto eletrônico, ponto estruturados, @btgpactual.com, e é só seguir ali os passos indicados na plataforma para computar seu voto. A segunda maneira é via a área de investidores da B3, que todos podem acessar através do investidor.b3.com.br. Acho que nessa página tem uma seção para você fazer um login, e dentro da aba Serviços, tem um menu para você selecionar uma opção de voto à distância. Depois tem um outro item para selecionar todas as assembleias em aberto que aparecem dos fundos no seu CPF, e seguir as instruções para voto. Tá ótimo, Bruno. Te agradeço. Pessoal, a gente vai finalizando esse vídeo aqui. Essas foram as primeiras perguntas mais frequentes que a gente observou nesses primeiros 2, 3 dias, desde que a AGE, da proposta de unificação dos dois fundos foi aberta. De novo, eu convido vocês a mandarem perguntas, caso a gente não tenha endereçado aqui, e também acessar, obviamente, o fato relevante, né, o material do fato relevante que a gente divulgou no dia 21 de julho. Esse material todo está disponível nos sites dos fundos do RBRF e do RBRX, e também na página rbrasset.com.br/AGE-RBRF-RBRX. Né? Então, nessa página você consegue encontrar todo o material. Muito obrigado a todos e até a próxima.